que é um devocional diário? Como fazer um devocional bíblico? Quanto tempo? Por onde começar? Meu nome é Thaís Vargas e no vídeo de hoje eu vou falar todas essas dúvidas que muita gente tem, muita gente que está começando agora, não sabe, e até para quem está dentro da igreja, mas nunca se interessou e agora vai começar seu devocional. Então, se você tem alguma dúvida, já coloca aí nos comentários qual é a sua dúvida. Pode ser uma dúvida de outras pessoas. Eu coloquei aqui na tela um esboço. Coloquei louvor, oração, leitura, meditação e silêncio. O louvor é um momento que você vai cantar um louvor, você vai adorar a Deus através do louvor. Louvor é diferente de adoração. Adoração é uma atitude, é um modo de viver. O louvor é um momento que você vai cantar uma música. Então, ali para Deus. Você pode começar assim, com um louvor. Colocar uma música no computador, no celular e vai louvar a Deus. Depois você pode fazer uma oração. E aí, você vai conversar com Deus, agradecer. Sempre agradecer mais. Depois eu vou fazer um vídeo somente falando sobre oração. O que você pode fazer. Mas a oração é uma conversa com Deus. É nada de uma conversa rebuscada, palavras difíceis. Não, é uma conversa como se você estivesse conversando com uma pessoa. Imagine que Deus está ali do seu lado e Ele quer ouvir você falar dos seus medos, da sua sinceridade, o que você está sentindo. Então fale tudo, agradeça a Deus, peça também, mas na oração você tem que dedicar o maior tempo em adoração, em adorá-lo e exaltar o nome dele. O devocional, a palavra devocional, significa devoção. É um momento que você, de devoção, de dedicação. É um momento que você vai estar ali conversando com Deus. É um momento de intimidade, você e Deus. Por isso que tem que ser diário, porque nossa busca, leitura da Bíblia tem que ser diariamente, porque o que a gente se encheu do Espírito Santo ontem não vale para hoje. Então a gente tem que se encher todos os dias, porque é enchei-vos, tá? Sempre, constantemente, a gente tem que estar se enchendo ao longo do dia também. E você pode perguntar, eu faço que hora esse devocional? Tem que ser de manhã? Pode ser à tarde, à noite, você que vai escolher. Porém, eu recomendo que seja de manhã, ao acordar, antes de trabalhar, antes de sair de casa. Porque quando você começa ali esse devocional, você vai falar com Deus, Deus vai falar com você através de uma leitura bíblica, de algum texto, e aquilo vai ficar na sua mente. Então, durante o dia, conforme for acontecer situações, o seu dia de estresse, ou alguma outra situação, você vai ver Deus falando com você. E se você passar por um período de estresse ou de tentação, que você vai querer pecar, você vai lembrar daquela passagem e você vai ser fortalecido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai lembrar do que você leu durante a manhã. Por isso que é bom você ler de manhã, porque daí durante o dia você vai ter alimento, você não vai desistir tão fácil. Amém? Porque durante o dia a gente tem diversas situações que o inimigo vem querer nos derrubar. Então, principalmente de manhã. Porém, se você quiser fazer durante o almoço, não tem problema. Não tem problema, porque ainda vai ter metade de um dia aí ainda para você praticar. Sempre depende do seu tempo e da sua dedicação. Você pode fazer também antes de dormir, não tem problema, porque é uma maneira que eu também gosto muito de fazer. Eu leio antes de dormir e oro, porque daí, durante a noite, eu posso, na hora que eu acordar de madrugada, se acontecer, eu vou lembrar daquela passagem, ou se acontecer durante o dia, durante a manhã, não der para eu ler, durante o dia vou estar alimentada, porque eu vou lembrar da passagem que eu li. Só que, de preferência, eu recomendo você ler a Bíblia de manhã, ao acordar, fazer o devocional, e à noite também. Porque a gente tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque é muito
é muito mais alimento para você. Você vai sentir uma diferença muito maior. Então, você pode começar pelo louvor, depois pela oração. O tempo é você que vai escolher. Depois, a leitura pode ser... Você pode começar um livro da Bíblia e ir até o final, que é o que eu costumo fazer. Eu gosto de ler um livro da Bíblia por vez. Aí eu começo, por exemplo, eu tô lendo o livro de Marcos. Então, eu comecei e já terminei hoje. Então, você pode também comprar um livro de devocional, que ali vai ter alguém explicando um texto da Bíblia, falando sobre um determinado assunto, e aquilo vai falar com você. É muito bom também. Porém, no momento, eu só pego a Bíblia e leio. E depois, eu busco uma Bíblia de estudo, né? Ou um resumo bíblico, por exemplo. Quando eu termino o livro, eu pego um resumo. Deixa eu colocar aqui na tela. Eu pego um resumo de cada capítulo. Eu vou deixar no link aí para vocês. É um resumo que tem a história daquele livro. Então eu li o livro de Marcos, agora eu vou ler o resumo do livro de Marcos, para eu entender melhor a situação histórica. Então eu vou deixar o link nos comentários e na descrição se você quiser adquirir um resumo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque isso ajuda, auxilia muito os nossos estudos, o nosso devocional. Você pode escolher um livro devocional. Porém, ali no devocional, você vai ter a opinião de outra pessoa, o que o Espírito Santo falou com aquela pessoa. Então, por isso que eu prefiro ler primeiro o texto bíblico e o que eu entendi, se eu quiser, eu anoto o que Deus falou, uma coisa muito forte comigo. Teve um versículo que me chamou muita atenção, então eu anoto o que eu entendi, anoto num caderno, que aí vem a meditação. Se você quiser anotar, se não quiser anotar, tudo bem. Mas quando você anota, você memoriza mais. Por quê? Eu gosto de ler somente a Bíblia. Porque se eu ler já direto a opinião de outra pessoa, por exemplo, tem uns devocionais que as pessoas estão lendo muito hoje no momento. Só que daí eu já vou direto ver pela visão daquela pessoa. O que o Espírito Santo falou com o autor daquele livro. Ou com o autor daquela Bíblia de estudo. Então eu não vou ter o entendimento do Espírito Santo. Então, antes de mais nada, quando a gente for começar a leitura da Bíblia, na oração, a gente tem que pedir o entendimento do Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, você tem que aceitar Jesus e receber. Você recebe o Espírito Santo, que ele começa a habitar dentro de você. Antes, ele andava fora. Agora não. Ele habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Por isso você tem livre acesso hoje através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu prefiro ler a Bíblia primeiro, entender, ver o que eu entendi. Depois eu pego o resumo, eu pego um devocional, eu pego a opinião de alguém, de algum devocional, de algum estudo, para ver o que Deus falou comigo e o que Deus falou com aquela pessoa. E aí eu vou juntando mais informações. Mas primeiramente eu leio aquele livro com a mente limpa, somente o que o Espírito Santo quiser falar comigo. Então é isso que eu recomendo para você. Se você nunca leu a Bíblia, está começando agora, não recomendo uma Bíblia de estudo. Primeiro, leia somente o versículo, o texto bíblico. Por exemplo, se você falar, eu vou ler um capítulo por dia, toda manhã, ok, tá ótimo. Para quem não lê nada, já tá ótimo. Ou eu vou ler meio capítulo por dia, não sei. Mas você tem que ler algo, uma vez ao dia. Ou você pensa, eu vou ler 3 capítulos por dia também. Porém, você tem que meditar nesses 3 capítulos que você leu. Anotar o que você entendeu, porque só ler não adianta. Você tem que ler, mas parar um pouquinho, refletir. Eu gosto de ler grifando a Bíblia. Grifando, eu pego um marca-texto e eu vou grifando. A minha Bíblia, ela é toda grifada. Não sei se vai dar pra ver aí, mas ela é toda grifada. Porque eu gosto de grifar. Porque me ajuda a entender melhor as palavras-chave daquele texto. E depois de ler e meditar, você pode ficar em silêncio. Em silêncio. No final de todo o devocional, você pode ficar em silêncio. Porque daí é como se você tivesse conversado com Deus, falado com Deus. Você pode ler a Bíblia em voz alta, porque dessa maneira você pode estar orando a Bíblia. É muito importante no meio da oração a gente orar versículos da Bíblia.
É muito importante isso. Se você quiser orar salmos, também são palavras poderosas que Deus deixou para a gente usar. E além da nossa oração, do nosso coração que está ali. E esse silêncio é porque não tem como você estar ali conversando com uma pessoa e só você fala, só você fala. Você tem que também escutar a outra pessoa. Então, depois você escolhe um período ali de silêncio. Ou, se você não tem muito tempo, você pode, por exemplo, se você for lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, você fica em silêncio. Se puder, você vai fazendo ali, mas você fica em silêncio e você vai ver que o Espírito Santo vai te lembrar coisas aí na sua mente, você vai começar a pensar em algumas coisas e já é o Espírito Santo falando com você. Então, eu, Thaís, eu gosto de começar pela oração pedindo ao Espírito Santo que me ajude a entender aquela palavra e eu deixo o louvor. Na verdade, geralmente eu pulo o louvor. Por quê? Eu deixo o louvor para outras horas do dia, enquanto eu tô fazendo alguma coisa em casa, ou algum momento que eu senti no coração. Então eu deixo o louvor, porque o nosso culto tem que ser a nossa vida durante o dia inteiro. O culto não é só quando a gente vai na igreja. Quando a gente sai da igreja, continua o culto. Então, geralmente o louvor eu deixo para outras partes do meu dia. Eu coloco uma música e fico lá louvando a Deus. Então eu já vou direto para a leitura bíblica. Então, eu coloquei aqui um modo que geralmente todo mundo faz, mas você que vai saber qual que é a sua preferência, o jeito que você gosta. Então, o meu jeito é, comece pela leitura bíblica, eu medito, anoto no caderno o que eu quiser, ou se eu não quiser também não anoto, só fico gravado na minha mente. E aí eu já vou para a oração. Então, primeiro eu leio, depois eu oro, e aí a oração é onde eu mais me dedico e quero me dedicar. Porque a oração é falar com Deus, então ali a gente está criando uma intimidade. E na oração eu tento colocar um máximo, tá? Uma boa parte da oração em oração em línguas. Tá? Então eu me dedico à oração em línguas. Se você não acredita em oração em línguas, tudo bem, não precisa fazer. Mas eu gosto de orar em línguas, porque eu sinto que edifica o meu espírito. Fico muito mais edificada, porque a gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Então, depois da oração eu fico em silêncio. E aí que Deus vai falar comigo, eu fico ali em silêncio, ou eu vou fazer alguma coisa em casa, mas em silêncio. Eu vou estar ali mexendo em alguma coisa, mas eu vou estar em silêncio. Então, Deus vai falar comigo de alguma forma. Amém? E daí, durante o dia, geralmente eu gosto muito de ficar em silêncio durante o dia. Porque Deus vai falando, vou lembrando de algumas coisas, e aí eu vou anotando. Durante o dia, se Deus falar alguma coisa com você, você ficar lembrando muito de um versículo, anota. Anota que é Deus falando com você. Amém? Sempre é bom a gente ter um diário de anotação, porque, principalmente se você tem um chamado, assim como eu, então Deus falou alguma coisa, eu vou e anoto, porque senão a gente esquece. A gente esquece e daí depois para lembrar é complicado. Então Deus falou naquela hora, anota. E o tempo. O louvor, você pode cantar um louvor, a oração, eu gosto desse tempo de devocional, gente, eu recomendo 1 hora, você dedicar 1 hora do seu dia. Aí você pode dividir, por exemplo, louvor para depois e a leitura e oração, né? Ali uns 40 minutos. É a sua escolha. Só que eu gosto de fazer 1 hora, ler a Bíblia e orar. No mínimo 1 hora. Aí pode passar. Mas eu recomendaria você no mínimo 1 hora. Só que se você não tem costume, você acha que é muito, você não vai conseguir, você tem muita coisa para fazer durante o dia. Então acorda mais cedo, acorda lá 5 horas, 6 horas da manhã, não sei, 4 horas. Porque quando você faz isso, você está pagando um preço muito grande, que é um sacrifício. Acordar cedo, horário que você gosta muito de dormir. Tipo, eu gosto muito de dormir, então é um sacrifício.
Então, Deus vai honrar a sua vida, vai dar entendimento da Bíblia, mais do que outras pessoas. Você pode crescer muito mais espiritualmente quando você acorda mais cedo do que outras pessoas. E eu recomendo 1 hora, mas se você quiser fazer esse devocional em 20 minutos, não tem problema. O importante é você começar. Eu só tenho 5 minutos para Deus. Ok, então vai. Deus, eu não tenho vontade de orar, eu não gosto de orar, eu acho... Para mim, você seja sincero com Deus, que Deus vai te ajudar. Peça ajuda de Deus. Fala, Deus, me ajuda a aumentar esse tempo com o Senhor, eu não gosto de orar. E aí Deus vai te ajudar. E Ele vai gerar esse desejo em você de orar e de ler a Bíblia. Fala, Deus, aumenta minha fome, minha sede, me ajuda a orar mais, me ajuda. E também a oração não vai ficar restrita também só a esse período da manhã ou período da noite que você escolher. Você pode estar orando durante o dia. Falar, Deus, me ajuda nisso, me ajuda aqui. Olha, Deus, eu fiz isso, mas me perdoa. E na oração também, eu vou colocar aqui, todos os dias você tem que confessar pecados. Por quê? Confessar pecados depois eu vou fazer um vídeo só sobre oração, mas você tem que confessar pecados todos os dias, pecados que você fez no passado que você ainda não pediu perdão, porque a brecha pode estar aberta, e pecados do dia a dia, tipo, ai Deus, eu sou muito soberbo, eu me acho mais do que as outras pessoas, eu tenho baixa autoestima, eu não me amo, eu dependo muito de outras pessoas emocionalmente, sabe, pecados que nos afastam de Deus. Eu sinto muita raiva de pessoas, eu sinto muita ira, eu fico irritado muito fácil, me perdoa. E assim você sempre confessa pecados. Amém? E o louvor, escolha um louvor de adoração. Sempre escolha louvores de adoração. Que são louvores que falam que Deus é santo, que exaltado é o nome dele, que ele é tudo, que ele é maravilhoso. As características de Deus. Escolha louvores assim, de preferência. Porém, se você estiver passando por uma situação muito difícil, dependendo do dia, você fala, eu quero escutar tal hino, que fala de deserto, que fala da sua dificuldade. São louvores que falam de você, é como se fosse uma oração. Então, pode também, né? Tá liberado, é livre, o Espírito Santo que vai te conduzir. Eu tô com vontade de cantar aquele hino que fala de deserto, que fala da provação, que para me dar força. Não tem problema, mas escolha mais hinos de adoração, que fala das características de Deus. Aqui o silêncio pode ficar ali 5 minutos, 10 minutos, eu vou colocar aqui 10 minutos. Mas assim, gente, seja livre, não é aquele coisa metódica, pode, né? Você vai, bebe uma água e volta e ali, mas tem que se concentrar, não pode ficar muito no celular, tá? Porque se você pega uma pessoa para ler com você um vídeo no celular, então você distrai um pouco. Então, o bom é você ler a Bíblia e ficar concentrado, não pegar em celular, não pegar em nada. Se é 20 minutos, que seja 20 minutos, entregue totalmente a Deus, dedicado a só você e ele, sem celular. Tem devocionais bíblicos também em aplicativos, tem o Glorify, também você pode baixar aí no seu celular, que também ajuda, ele te lembra a hora que o horário para você fazer o devocional, ele apita no celular, é ótimo. Aí ele tem um textinho, aí fala, a pessoa lê para você, se você não quiser ler, você só escuta a pessoa falando. Também, só que você tem que começar o Glorify. Quando eu não era muito assídua, eu comecei pelo Glorify, nossa, me ajudou muito. Mas depois eu comecei a sentir mais fome, mais sede, e aí eu comecei a buscar mais da Bíblia mesmo, diretamente da Bíblia. Então, se tem um livro que eu recomendo, é a Bíblia. Primeiramente, é ali que vai ter um alimento sólido para você. Não deu para fazer de manhã, faça à tarde. Não deu para fazer de manhã, faça à noite, e assim vai, mas não deixe de fazer. Pelo menos pegue a Bíblia para ler. Amém? E a gente tá ali o dia inteiro orando. Então, no começo, você pode sim precisar de um incentivo, de um mimo, de alguma coisa. Mas
creia que quando você estiver orando, Deus está ali do seu lado, o Espírito Santo está ali do seu lado, ele é uma pessoa. Coloque uma cadeira, fala, Espírito Santo, sente aqui, me ajude a entender a Bíblia. Coloca ali uma cadeira na mesa, como se ele estivesse ali tomando café com você, tomando café da manhã. Então, você tem que entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é o nosso líder. Ele é o nosso líder que Jesus deixou aqui na Terra para a gente não ficar sozinho, para a gente não ficar sem líder, ficar abandonado. Então, o Espírito Santo ele vai nos guiar, vai nos dar entendimento. Sem o Espírito Santo não tem como entender a Bíblia. Uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, ela vai ler a Bíblia, ela não vai entender nada. Então, por isso que precisa do Espírito Santo. Amém? Então, o tempo é você que vai escolher. A hora também do dia é você que vai escolher. Porém, tem que ter essas características aqui. Você escutar. O silêncio é para você escutar a voz de Deus. Você fecha os olhos. Pode ser que você tenha visões durante a oração ou durante o silêncio. Se você não lê a Bíblia e não ora, já é um sinal de fraqueza espiritual. Que o inimigo está te oprimindo. Então, você tem que tomar atitude. Fala, Deus, me ajuda. Me ajuda e você também tem que tomar atitude. Amém? Não é fácil, porque a nossa carne ela não quer orar e não quer ler a Bíblia. Mas eu creio que com essas dicas aqui, você vai conseguir sim. Então, no nome de Jesus, que você encontre a melhor forma de você fazer o devocional e que você seja cheio do Espírito Santo através desse devocional, nem que seja 20 minutos, 10 minutos, mas faça, porque você vai ver que você vai aumentando a sua fome, vai aumentando a sua sede. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Esse vídeo você pode compartilhar com seus amigos, outras pessoas. Não fique guardando só informação para você. Espalhe o Evangelho de Deus.